Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedido de Nossa Senhora, rezai o rosário todos os dias. Oração diante da cruz. Que a ressurreição do Senhor afugente da nossa vida o medo e as trevas. Ó Deus da vida, que ressuscitou seu Filho, ressuscita-nos a cada dia para uma vida nova. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Oração antes de ler a Bíblia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. João 1, 2, 5. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 7 de abril de 2025, Liturgia da Palavra. A leitura da profecia de Daniel, capítulo é o 13, versículos 1 a 9, e 15 a 17, e 19 a 30, e 33 a 62. Ou a forma breve está entre colchetes, 41 a 62. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Eucias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os 2 estavam à espera
de uma ocasião favorável, certo dia Susana entrou no pomar, como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espera-me a morte. E se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos, do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os 2 anciãos vieram também, com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os 2 anciãos deram este depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com 2 empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós que estávamos no canto do pomar vimos essa infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós, e abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disso nós somos testemunhas. A Assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas e sabe tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus visitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel.
E ele clamou em alta voz: sou inocente do sangue dessa mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: que palavra é essa que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarculhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena: tu não farás morrer o inocente e o justo? Pois bem, se é que viste, diz-me, à sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, diz-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte e se converta e tenha vida. Ezequiel 33:11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos 12 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: o teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo,
o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai? Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexões sobre o Evangelho do dia 7 de abril de 2025. A luz tem como finalidade clarear os caminhos e a própria vida, proporcionando liberdade em relação aos obstáculos. Andar na luz é ter a certeza de chegar ao final do caminho sem cair, como acontece com quem anda no escuro. O texto do Evangelho está centrado na questão do testemunho. O tema revela as contrariedades ou polêmicas existentes entre os cristãos e a sociedade do primeiro século. Jesus, plenamente consciente, afirma seu total conhecimento de si e a unidade entre ele e o Pai. A afirmação de si mesmo mostra, ao mesmo tempo, a obstinação dos seus opositores. Podemos também passar por situações em que somos avaliados exteriormente. No entanto, nossa consciência é o nosso melhor juiz. Encerraremos com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpram as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, fique em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.